Hello, my name is Adriana. I'm 15 and I am a student here at TUMO. And yeah. Okay, so first question is, how did you start working with AI? How did you start creating your art with AI? Almost I was 8 years old when I received my first computer, which was a Commodore. Now I don't think they exist anymore, but back in time that was the only computer type where very basic, games can be played, but also there was a programming language inside the computer that is it is basically turning games into programming language, which was basic. And I started programming computers very early ages. And after that, I will say 2008, when I coined the term data painting. So as we know, every information between computer, between systems, hardware, software, or any systems you can imagine, social media and many others, are always using data, information between systems, between us, humans and machines, and so forth. So I start to think that what happens, that information that we can quantify, such as weather data, brain signals, heartbeat, any Bluetooth, Wi-Fi, like you name it, what happens, they turn into a pigment. Like imagine a pigment like in a painting or or a material like a sculpture, right? But what happens, that doesn't dry? What happens, we can program it. What happens, we can imagine this information in the form of a pigment that always makes a beautiful paintings and sculptures and so forth. And then 2015, which was the year, now almost 10 years, I became the first artist in resident at the Google's AMI program. So if you look at the all AI research right now, it's very exciting to say that Google has one of the best AI researchers in the world, like DeepMind. Maybe you know them very well. Like last year, end of the year, Demis Hassabis received the first Nobel Prize for their protein folding research. It was the first time a Nobel Prize given to AI research. So the same group was my mentor. I work with them. I understand how to use big data, how to use cloud computation, and then make art. So last 10 years, I asked the question, if a machine can learn, can it dream? So last 10 years, I create paintings, sculptures, performances, all type of art that is taking AI as a collaborator. For me, just to be sure, AI is not doing everything for me. I am the artist. I believe in human-machine collaboration. I don't believe in a lazy start of a human life that AI does everything for us. I don't believe in that creativity goes to the AI itself. I don't think that feature is inspiring or exciting. What I believe is, if I use AI, I can enhance my capacity of imagination. I can push my boundaries of like where my intellect can go. I can push my intellectual thinking. I can push the possibilities to the next level. So that's how I see AI in my practice. Second, how is it that you use AI in your work? So I start with big data. For example, we have many examples. We work with Frank Gehry, the recent artwork right now in Guggenheim Bilbao in Spain. If you go to the Guggenheim Museum, you can see that the whole building is dreaming Frank Gehry's life. Imagine one of the most important architects that we let AI to learn from all his buildings, and he can dream and imagine new buildings. And the other one is we use nature, for example. Imagine AI learns all the flowers in the world, all the trees in the world. And imagine that you can create an artwork by ocean movement, like the Pacific Ocean. And like, to me, AI is a next step, but the first starts with the idea. What exactly I am trying to create? And then I collect data, then train the AI model, and then create the art itself. So it's like a very important 3 steps. And I always use open source data, never touch unethical data. I always ask permission before working with data. And I also work with my team about an open source information, open source code, and then they all become a new artwork. Okay.
There was a few questions before the one I'm gonna say, but you answered those ones. So if AI could evolve into something beyond what we have today, what would you want it to do for artists? I think, as I mentioned, I hope creativity remains in the human's hands. I do not just believe that the future of art making, just AI does the creative work and we do nothing. I hope it doesn't happen. I hope in any field doesn't happen. So that's one of the reasons that I'm always advising my team, myself, that we have to be extremely open about our collaboration with AI. And if we are honest and open and direct, I think there is a very much incredible possibilities of doing an amazing new form of art. So I coined the term AI data painting and AI data sculptures. So I imagine this new form of art that can do an incredible form of like imagination. So it's possible to do that. But I think, as I mentioned, I don't believe that we gave our creative power to the machines, and that I don't believe that. I believe that we are the one that holding the creativity on our hands. Okay. Do you think AI can create the same emotions in the same way that a human painting can? So I don't believe it is possible yet, because the intention of an artist, an intention of a creativity, and the context, discourse, spirituality, and emotions, these are very complex definitions of life. At the moment, AI models, large language models, are pretty much reasoning machines. Their pretty much function is try to solve problems or try to be analytical, try to like mimic things about emotions, but not truly and honestly they are working in that context. And even though they can, I still believe that the art itself has a human, a soul, an emotion, a spirituality in it. And I do believe that it is not, I hope that doesn't happen anytime soon, because it may create some other problems, I guess, that when AI does that type of work. But the good news, I want to say that for anyone working with AI as an artist, that I have been working with lots of collectors and lots of museums and lots of galleries. I'm happy to say that there's no desire for AI to do that. Nobody is like excited about, sure, like let's say AI did that, but so what? Like what will it give us different than a human? Maybe like ingenuity or quality of imagination. And even that happens, like will there be any value for it? Will it be collected? Will it be like recorded? So my guess is like, even though this may happen, I believe that the practice of art is still humanity's capacity of imagination. And that may be another form of thing. Maybe it won't be called art, something else. Do you think that AI can impact the traditional styles? Again, please? Do you think that the AI can impact the traditional art styles? Of course, already impacted, already changed, already the whole world is changing. I would say last 10 years, if we go back to the history, like in the Renaissance, when we got the printing press, or when we get the photography after painting, when we get the videography, when we get computation, they all change art back to back to back to back. And I feel like it is on that whole new Renaissance era, I think last 10 years. Last 10 years, artworks are changing, thinking is changing. Now I can talk about a living painting, a living sculpture, because I can embed AI into these artworks and let them like become alive, ever changing and thinking and reflecting like life. I believe there is this new era of art making, basically. And again, I'm calling this living paintings, living sculptures, and living buildings and so forth. But I believe that this is like the form of new imagination. So I would say as a studio, we pioneered many forms of arts that profoundly change the perception, the art making itself. Okay. What are some of the challenges when using AI? I think there's two major challenges. Number one, data. To work with AI, to create an AI model, you need data. And data can be very, very, very hard to find
if you want an ethical data. For example, we just announced our living encyclopedia. You can go and find it, lnm.dataland.art website. And this project, 2 years ago, we started to collect only ethical data from museums, from libraries, from archives that are available to use. And we recorded 500 million images from ethical sources. So that was an amazingly big challenge. And the second challenge is, after you have this data, you have to create a subset of information that's specifically focusing on your intention. And lastly, the last challenge, I will say, training the AI model. It can be costly. You may need lots of GPUs, and you may need to have lots of experiments over the years and years and years. So these are three main challenges of working with AI before even thinking creatively. What is it you love most about your art and using the AI? I think one of the most incredible things in our work that I'm so happy to say that I think when I think about art, I believe art should be for anyone and everyone, any age and any culture. And I always think like that since the beginning of my journey. And I never changed my compass. I never changed my intention. And when we put our artwork, let's say, last year at MoMA, we received 3 million people. And the average viewing of our artwork was 38 minutes. It's a fascinating number. It's a fascinating thing to imagine that the artwork can create an impact globally. And then the artwork became the first AI work in the collection, in the museum collection, which was the feature. I believe one of the most powerful part of our work is can inspire, can give joy, and can create hope. Great. That's all my questions. I don't know how much time we have left. Thank you so much. I hope I was inspired, and please check out Living Encyclopedia. It's a new AI tool. I hope you can use it. It's ethical, and I hope you can experiment with it. Yeah, thank you very much for your time. Can I start? Posso começar? Pronto, olá, boa tarde. O meu nome é Matilde Simões, tenho 17 anos e sou aqui estudante no TUM Lisboa. Hoje estou aqui com Jorge Pessoa, CTO e cofundador da Noxus, um sistema operacional de IA que auxilia empresas a desenvolver soluções baseadas em IA. Ajuda também as organizações a integrar IA nas suas operações, neste caso IA, inteligência artificial, desde a análise de dados até a automatização de tarefas. Jorge, obrigado por estar aqui hoje. Muito obrigado pelo convite. Foi uma conversa muito produtiva. Muito produtiva. Então, para quem não conhece, pode explicar o que faz a Noxus e qual é o seu papel na inovação da tecnologia? Claro, em 30 segundos, na Noxus nós construímos uma plataforma particularmente para grandes empresas que permite criar o que nós chamamos os trabalhadores virtuais e embeber esses trabalhadores virtuais no dia-a-dia do trabalho, portanto, automatizar tarefas, trabalhar em conjunto com as pessoas e capacitar as pessoas menos técnicas da empresa que estão nas áreas de negócio a conseguirem interagir, construir, guiar, continuar e começar a automatizar a parte mais desnecessária e aborrecida do seu trabalho. Portanto, temos toda uma camada que integramos nas empresas e permite e cobre muitas das vertentes de inteligência artificial dentro de uma organização grande. Pronto. Como tem sido a sua jornada como CTO e cofundador? Quais foram os maiores desafios até agora? 2 desafios, se calhar. Ok, quando uma pessoa pensa em desafios, pensa em algo mau. A verdade é que estar a criar uma empresa e contribuir um bocadinho a dar com as coisas para a frente, seja a nível da sociedade, seja o que for, tem sido uma das melhores coisas que eu acho que já fiz e mais rewarding, mais recompensante que eu já fiz. Desafios, acho que nada nos prepara na nossa vida para ter algo com que nos preocupamos tão profundamente a qualquer hora do dia e é impossível desligar quando nós temos a nossa própria coisa que queremos que corra bem e fazemos tudo por isso e não há noites que dê para desligar ou fim de semana ou o que seja. Muitas vezes estamos a pensar nisto e depois mesmo para a quantidade pura de esforço, horas que é preciso colocar e coração que é preciso colocar quando se está a fazer uma empresa de raiz numa área tão competitiva como a inteligência artificial, que é mesmo muito grande. Mas ao mesmo tempo, zero arrependimentos. Pronto. No site da Noxus há uma frase que achei bastante interessante,
que é Harness AI to Empower Human Workforce. Utilize IA, inteligência artificial, para capacitar a sua força de trabalho humano. Neste caso, no que toca à utilização de IA, há coisas que, na sua opinião, possam ser prejudiciais para o desenvolvimento e o aproveitamento dos trabalhadores, de modo ao seu trabalho deixar de ser, assim, desafiante. Eu até desafiaria, eu acho que a direção é o contrário, no sentido e na forma como nós trabalhamos. O nosso objetivo, ao trabalhar em conjunto com as pessoas, não é tornar o trabalho delas mais aborrecida, é exatamente remover a parte aborrecida do seu trabalho. O que é que eu quero dizer com isto? Quando nós estamos no dia-a-dia a trabalhar, eu costumo pensar sempre na regra dos 80-20. Geralmente há 80% do nosso trabalho, ou tarefas, ou casos que nós tratamos, que são mais fáceis, permita uma expressão chapa 5, né? São coisas muito simples, são mais simples de atacar, e depois há 20% dos casos, os casos chamados edge cases, os casos mais complicados, que nós temos de estar a dedicar mais do nosso tempo e mais da nossa atenção a resolver. O nosso objetivo é fazer com que esses 80% sejam feitos pela IA, e daí o empowerment, daí a questão de ser uma coisa positiva para a pessoa, e os outros 20% permitir às pessoas dedicarem mais da sua energia e do seu esforço e a fazer as tarefas que são mais desafiantes, portanto, os casos mais complicados de resolver, a parte do seu dia-a-dia que é mais complicada, porque tirar toda a parte de passar papéis, ler papéis, transcrever para o PC, fazer coisas de relatórios, só de digerir informação, etc., isso automatizar tudo, deixar as pessoas pensar nos problemas e criar soluções para problemas reais que elas têm de resolver. Ok, neste caso, assim, trabalhos mais de certeza, neste caso. Exatamente, portanto, tudo o que sejam trabalhos mais só, lá está, passar papéis, documentação, etc., nós automatizamos. Obrigada. Quais são os principais desafios que as empresas enfrentam ao implementar a inteligência artificial? São estes desafios mais tecnológicos, mais humanos ou éticos? Ou se é assim. Eu acho que é uma combinação dos três. Eu posso dizer que, de uma perspectiva de implementação e humana, há o problema que muitas empresas estão a lutar com a dificuldade de provar o retorno do investimento que se faz em inteligência artificial. Há muito dinheiro a ser investido em inteligência artificial, por algumas empresas muito grandes, investimentos para mudar as coisas fundamentalmente. Às vezes é difícil de medir o retorno do investimento, às vezes as coisas não são feitas adequadamente e esse retorno não existe, e portanto ainda está toda a gente no mundo, acho eu, e corporate e large scale enterprises, ainda está toda a gente à procura de uma fórmula que permita integrar a inteligência artificial de forma com um retorno claro. E uma das coisas que nós focamos muito é exatamente em ajudar as empresas a determinar esse retorno no investimento e a perceber como é que se mede esse retorno e como é que nós atacamos as tarefas que nós já temos experiência e sabemos que vão ter retorno no investimento. Face ao que se calhar as empresas às vezes pensam que seria interessante fazer, mas depois vai ser muito complicado de medir e de justificar perante as pessoas que gerem os budgets e tudo mais, o que é que foi feito. Depois há uma componente humana, que é uma coisa muito interessante. A maior parte das pessoas, quando está a fazer uma tarefa, como praticante ou executante dessa tarefa, tem um determinado tempo que pode gastar a executar a tarefa e uma atenção que lhe dá. Quando nós estamos a interagir com a inteligência artificial, essa pessoa passa de pessoa que está a executar para pessoa que está a gerir e está a monitorizar, e de repente abre muito mais espaço a essa pessoa para ela conseguir criticar, ver os casos que estão a ser mal feitos e tudo mais. Portanto, há toda uma lógica depois de processo e humana, de formação, e de permitir às pessoas que estão a monitorizar e a fazer, que são menos tecnológicas porventura, de conseguirem elas mesmas meter a mão na massa. Há muitas organizações que veem a inteligência artificial como uma coisa tecnológica, eu desafio isso. Eu acho que a inteligência artificial é uma ferramenta ubíqua como os PCs são, e só assim é que vai funcionar numa enterprise, quando as pessoas de negócio conseguirem meter a mão na massa. Passo final. A questão ética é uma questão que as empresas vão ter de lutar, porque há muitas vezes em que a inteligência artificial pode tornar alguns trabalhos redundantes, pode reduzir o número de pessoas que é necessário para fazer um trabalho. A forma como muitas empresas estão a atacar isto é conseguirem expandir o seu negócio sem terem necessariamente de expandir as suas equipas. Há sempre o ponto de realocar as pessoas para fazer trabalhos de valor mais adicionado, mas há obviamente, e não acho que vale a pena como sociedade fugirmos a isto, que vai haver uma implicação ética, porque, como qualquer revolução que houve até agora no trabalho, há sempre implicações na estrutura das organizações. Quantos trabalhos é que há de fazer de uma coisa, quantos trabalhos é que se há de fazer outra. As empresas tinham muito mais trabalho manual antes das máquinas, e hoje em dia têm muito mais trabalho de informação. Portanto, vai sempre ser preciso haver uma evolução ética das empresas e garantir o legal, se calhar com algum tipo de proteção legal, que se faz isso adequadamente.
Agora, para apanhar um bocadinho do que disseste, que novas competências os profissionais devem desenvolver para se adaptarem a esta revolução tecnológica? Um, eu acho que vai depender um bocadinho, obviamente, da área que a pessoa estiver a trabalhar, mas, acima de tudo, acho que começa primeiro por uma questão de mentalidade, e a mentalidade de não fugir às novas tecnologias, não rejeitar, não achar, não ter uma mentalidade negativa de isto não vai conseguir fazer, ou isto não vai dar, isto não quer saber, não. Esta mentalidade é o que se tem de mudar. Depois as competências em si, como eu disse, a capacidade de interagir com este tipo de tecnologias é muito importante, ir explorando, ir vendo o que é que já conseguimos fazer que as respostas sejam boas, o que é que não conseguimos, porque a tecnologia vai avançar muito rápido, mais rápido do que nós conseguimos ser contra ela, digamos, e não há forma de parar a forma como ela vai evoluir. Portanto, a nível de competências, focar muito na compreensão, na curiosidade, conhecer o que existe e manter-nos a acompanhar o progresso para estarmos cientes do que podemos trazer para o nosso trabalho e como nos podemos tornar nós mais eficientes em vez de esperar que alguém venha de outra área, de outro ponto da organização, decidir, não, tu tens de ser mais eficiente e é desta forma. Mas há algum risco da dependência excessiva e há alguma maneira de evitar? Há definitivamente riscos de. Não, acho que o microfone está. Ok. Há definitivamente algum risco de dependência e vai haver pessoas que vão ter os seus trabalhos automatizados e não, sem dizer ninguém, vão estar e vão estar ou utilizar. Aliás, vou começar até por outra. Muitos de nós já recebemos aquele e-mail que vem ainda com o chat GPT lá, sim, está aqui o seu e-mail, 2 pontos, e as pessoas esqueceram-se de tirar isso. É normal que, como qualquer tecnologia revolucionária, vá sempre haver As pessoas geralmente tendem a ver as coisas de forma muito preto, muito extremada, não é? Muito preto no branco. E às vezes é muito complicado de responder de uma forma linear, porque a verdade é que vai haver pessoas que vão abusar, vai haver pessoas que não vão utilizar, vai haver pessoas que vão. As pessoas. E exatamente, depende das pessoas, depende do sweet spot onde as organizações vão conseguir encaixar. Agora, garanto que vai haver pessoas e vai haver dependências negativas e vai haver loops de feedback negativos, porque nós, como sociedade, vamos também percorrer uma mudança com estas tecnologias. Não vai ser de um dia para o outro que toda a gente se vai adaptar perfeitamente e as pessoas vão utilizar perfeitamente e as organizações vão utilizar perfeitamente. Portanto, é preciso haver um percurso gradual para encaixar estas tecnologias novas, como qualquer outra, honestamente, revolução industrial foi, não é? E os carros e as máquinas e eletricidade, etc. Portanto, agora, de uma maneira não tanto sobre o trabalho nesta parte, mas sim se tivesse de dar um conselho a empresas que estão agora a começar a explorar a inteligência artificial e começar a explorar estar com ela e trabalhar alongside, quais é que seriam esses conselhos que darias? Aí tenho um conjunto muito simples de regras. Da menos relevante, ou seja, da menos. Aliás, da mais importante para a menos importante, primeiro do que tudo, se focar, ter quase laser focus, não é? Ser muito focado e encontrar 2, 3 casos com um retorno de investimento significativo, atacar e focar muito em resolver esses casos. Isto porquê? Porque, tal como qualquer nova tecnologia, o enablement, ou seja, a demonstração perante as pessoas do funcionamento de algo, vai desbloquear muitas portas, vai baixar vai corresponder a expectativas e vai baixar as defesas das pessoas a deixar esta tecnologia avançar. Portanto, focar em casos de uso, demonstrar o sucesso e colocá-los a funcionar no dia a dia, trabalhar com parceiros que tenham experiência nisso, portanto, ou com plataformas, ou com empresas, ou com alguém que ajude a guiar as empresas que têm menos quadros, se calhar, formados nessa área, a percorrer o caminho e, por fim, ver estas tecnologias como um investimento na inovação. Em Portugal há muito a dificuldade de olhar para a inovação como um investimento, no sentido em que um investimento tem um retorno, que é um retorno de investimento que pode demorar um bocado a acontecer. As pessoas às vezes olham para um tópico e se não funcionar nem imediatamente, ou se não ficar resolvido, ou se não tiver a funcionar perfeitamente, não serve. Geralmente não é bem assim que a tecnologia depois acaba por evoluir, não é o tudo ou nada. E geralmente é uma adoção incremental que começa a ultrapassar o retorno do investimento a partir de certo ponto. Ok, estava só a ver qual é que poderia funcionar. Então, como é que imaginas a Noxus no mercado tecnológico
de 5 a 10 anos, né, num período. Nós temos uma visão muito clara de onde queremos estar. Nós queremos e vamos ser a plataforma para grandes empresas e para muitas empresas no mundo gerirem o que nós chamamos AI workforce, a sua força de trabalho de inteligência artificial, onde os trabalhadores humanos vão poder colaborar, construir, guiar, adotar este tipo de força de trabalho virtual. E, portanto, daqui a 5 anos nós vemos de forma ubíqua, espalhada pelas empresas, da mesma forma que as empresas têm todas um POS terminal para gerir os seus trabalhadores de recursos humanos, para gerir os seus negócios, fornecedores, etc. Também como uma plataforma onde as empresas vão estar a gerir, monitorizar, ajudar e estender a sua força de trabalho virtual. E agora, de que áreas de inteligência artificial que estão a ser usadas agora ainda estão subestimadas, que possam ter um grande impacto no futuro, que de momento não estão a ser usadas a seu potencial 100%? Excelente pergunta. Eu acho que honestamente vou responder de duas formas. Primeiro que tudo, numa perspectiva um bocadinho mais técnica, há certos tipos de áreas e algo que se chama reinforcement learning, aprendizagem por reforço, que implica a capacidade de ter modelos como o que nós estivemos a falar aqui, a aprenderem de forma cíclica com eles próprios e a permitir fazer um caminho de forma autónoma para se tornarem melhores e nas suas tarefas. Agora, o que eu acho que nós ainda não estamos a explorar de todo, e nós estamos a andar nessa direção, mas falta muito essa melhoria, é a capacidade de ter estes trabalhadores virtuais de inteligência artificial, com estes modelos que eu falei há bocadinho, os Large Language Models e ferramentas e observações, e estarem a trabalhar, não é a perguntar isto ou aquilo às pessoas, é a aprender mesmo com o trabalho das pessoas. Portanto, o desenvolvimento desses agentes que vão melhorando na colaboração com as suas equipas de humanos que estão a fazer o trabalho e criam uma simbiose verdadeira como nós criamos com as pessoas à nossa volta. Portanto, falta muito ainda essa vertente a nível de inteligência artificial da cooperação dos dois lados e da evolução cooperativa, da mesma forma que nós, quando estamos a trabalhar numa equipa, esforçamos para ser o mais eficiente possível com o resto da equipa. Obrigado. Agora, isto é de uma maneira mais pessoal, porque eu como uma pessoa que não sabia muito sobre a inteligência artificial antes de me ser requisitado de fazer a entrevista. Após a minha pesquisa, eu mudei um bocadinho a maneira como eu penso em inteligência artificial, porque como eu... Sim, estive a ver. Obrigada, já estou na última. Eu antes pensava que a inteligência artificial funcionava só na criação de coisas, como se usa muito, criação de textos e imagens e essas coisas todas, e pessoalmente eu era contra, mas com o que eu percebi como maneira como o Noxus funciona, entendi mais a maneira e fiquei muito mais a par. Agora, quais é que são os teus pensamentos no que consta a inteligência artificial para fazer trabalhos não de certeza, para criação de qualquer coisa mesmo, criação de qualquer coisa. Conteúdo, Sim, imagens. criação de conteúdo e imagens. Esta é uma pergunta que é muito interessante e é filosófica, não é mais do que técnica. Eu já debati muito, já falei muito, já fui a outras talks e quando as perguntas a seguir, tive pessoas a desafiarem-me com estes tópicos, questão de um ponto de vista artístico, do ponto de vista ético, muitas destas ferramentas de criação são inclusive treinadas em dados que não deviam, que as pessoas não autorizam, há todo um conduito de ponto de vista éticos, de questão éticas. E eu acho que a minha opinião sobre os modelos, primeiro, generativos, portanto, que criam coisas, a começar por aí, é que, quer se queira, quer não, a caixa de Pandora está aberta. Ou seja, eu não estou a dizer... Este argumento não é muito forte no sentido em que, ok, armas existem, inventaram, não devemos andar todos com armas. Há aqui a possibilidade, mas isto estamos a falar de uma tecnologia que, quando aplicada adequadamente, consegue trazer um benefício para as pessoas que estão a trabalhar ou para as pessoas que não estão a trabalhar. Eu acho que no que toca a gerar conteúdo, no que toca a gerar arte, imagens, áudio e texto, na minha perspectiva,
há aqui um ponto que muitas vezes é subestimado, que é a valorização adicional que se começa a dar ao trabalho que é mesmo feito por pessoas, ao texto que é mesmo escrito por um humano e que se nota, é óbvio, e para uma pintura que é mesmo feita por uma pessoa. E, portanto, eu não vejo necessariamente estas artes generativas como um substituto de um bom trabalho feito por uma pessoa, porque o trabalho, a arte, o conteúdo que é criado, tem uma alma, tem muito mais por trás de si do que só as coisas que estão ali feitas. Há o processo, é mais. Como o resultado final das coisas. Agora, não obstante, há uma parte muito negativa, há uma parte negativa disto, que é certo trabalho mais uma vez, manual, ou certo trabalho, não manual, mas mais trabalho de dia a dia de arte, como por exemplo fazer uns gráficos simples, fazer uns desenhos para aqui, em escala, etc., que a inteligência artificial começa a substituir e a tirar aos artistas. E portanto, eu acho que há duas formas de encarar este progresso sendo de uma perspectiva de um artista. Eu não sou, e portanto peço desculpa se estiver a ofender a perspectiva de alguém, mas há a perspectiva de ser contra, lutar, resistir e estar a lutar e a remar contra a maré, ou a perspectiva de tentar adotar no nosso dia a dia, tentar beneficiar onde possível e tentar destacar-nos onde a inteligência artificial não vai conseguir tocar, na criação de realmente valor de arte e de peças com um valor intrínseco que não são substituíveis. Uma peça de arte textual, uma obra literária, uma obra de pintura que traz muito mais do que apenas o resultado final, traz a pessoa, a história, o contexto, tal como nós vamos a um museu. E para finalizar a resposta, tal como nós vamos a um museu e vemos uma tela pintada de vermelho no Museu de Arte Contemporânea e podemos apreciar aquela arte não por necessariamente qualquer inteligência artificial, robô que manda a tinta e consegue pintar numa fábrica, mas por tudo mais que existe naquela arte. Portanto, eu peço às pessoas também para não subestimarem o valor intrínseco e artístico de tudo o que está à volta de um artefacto. E se formos ver imagens na internet geradas com má qualidade, claramente da AI, etc., isso não traz valor para as pessoas. E há artistas que usam inteligência artificial com muito valor, portanto, tudo faz parte da perspectiva. Obviamente que também temos de perguntar a um artista, porque eu se calhar tenho algum viés nesta resposta. Obrigado. Oi. Pronto, este é o final da nossa entrevista. Obrigado por vir, obrigado pela sua disponibilidade e obrigado por mostrar o que acha mesmo. Muito obrigado e obrigado a todos e obrigado pelo convite.